A inflação brasileira e a possível crise econômica e o controle com o Drex. A verdade que ninguém te contou. O Brasil já não é mais o mesmo. A inflação, que parecia estar fora de controle, está afetando vidas de milhões. O preço de tudo subiu, da comida, da gasolina, passando até pelos remédios e serviços essenciais. O que antes era acessível, agora é uma luta diária. Não importa se você é de classe média, baixa ou alta, o impacto é o mesmo, cada vez mais. O salário não cobre as despesas e o poder de compra vai desaparecendo diante dos nossos olhos. Você entra no supermercado e percebe que os preços mudaram. Um pão que antes custava R$ 5,00 agora custa 10. E o feijão, essencial na mesa de qualquer brasileiro, virou um luxo. E o que é pior, você sabe que isso é só o começo. O governo, incapaz de controlar a inflação, continua a jogar a culpa nos fatores externos. Mas o que vemos é que o poder de compra da população está desaparecendo e a crise parece se aproximar cada vez mais. A crise econômica, o colapso está chegando? O Brasil enfrenta uma ascensão econômica iminente. O crescimento do PIB tem sido fraco e a dívida pública só aumenta. O desemprego não diminuiu e as pequenas empresas estão fechando suas portas. A crise econômica parece estar batendo às nossas portas. Enquanto isso, o governo tenta convencer a população de que tudo está sob controle. Mas a verdade é que estamos à beira de um colapso, que pode ser ainda maior do que imaginamos. As pessoas estão perdendo emprego, as empresas estão fechando e a inflação galopante não terá trégua. A cada dia mais os brasileiros nos estão atingindo por uma realidade brutal. Salários que não acompanham a escala de preços e uma ascensão em impotência diante de um sistema que parece falir diante dos nossos olhos. Mas, em meio a esse caos, o governo brasileiro apresenta uma solução aparentemente inovadora: o Drex, a moeda digital do Banco Central. A promessa é clara: resolver os problemas da economia, modernizar o sistema financeiro e garantir mais segurança para todos. Mas a verdadeira pergunta que surge é: o que está por trás da solução? O Drex realmente é a chave para a recuperação ou será mais um golpe de controle já visto na história do Brasil? O Drex, como uma moeda digital emitida pelo governo, tem a capacidade de rastrear e controlar a transação financeira cada vez que você compra algo. Cada vez que transferir o dinheiro, tudo será registrado. O governo terá acesso total a esses dados. E mais alarmante ainda, terá o poder de interferir diretamente em suas finanças. Se você se tornar um alvo, se suas ações não agradarem, o governo poderá simplesmente bloquear a sua conta. Você ficará à mercê de um sistema onde não há escapatória. Imagina, viver em um mundo onde o governo pode decidir a qualquer momento o que você pode comprar, o que você pode gastar ou até mesmo bloquear suas contas bancárias. Parece um pesadelo, não? Mas o Drex, isso se torna uma realidade possível. Não há mais privacidade, não há mais controle sobre o próprio dinheiro. O governo terá a capacidade de, em qualquer momento, restringir o seu poder de compra, ou até mesmo finalizá-los financeiramente por ações que não correspondem com o que eles consideram adequado. Esse controle total pode ser a chave para um regime que restringe a liberdade, uma vigilância constante que nos transforma em marionetes do sistema. E você que está aí assistindo tudo isso será mais uma peça grande do jogo, sem querer perceber a armadilha que está se metendo. Em tempos de crise econômica como o que estamos vivendo, o Drex se torna uma poderosa ferramenta para manipulação. Imagina o cenário: a economia está em queda, os preços na altura e o governo, para tentar controlar a inflação e a recessão, decide intervir diretamente nos seus gastos. Você pode ser forçado a gastar o seu dinheiro de uma maneira que não escolheu, ou até mesmo sofrer taxas punitivas por poupar.
Se você tentar guardar dinheiro, o sistema pode simplesmente penalizar você e reduzir o valor que você possui. É aqui que o Drex se torna uma ferramenta perigosa. Se o governo tem controle absoluto sobre o dinheiro digital, ele pode decidir, por exemplo, quais transações são acessíveis e quais não são. Gastos como os itens que o governo considera desnecessários podem ser restringidos. O poder do governo pode ser sua economia pessoal, será precedente. O Drex pode ser o começo do fim do dinheiro físico. Enquanto o dinheiro físico desaparecer, o que acontecerá? Sem o dinheiro em mãos, toda a sua transação dependerão do sistema digital e a verdadeira liberdade financeira será perdida. Não há mais anonimato, não há mais privacidade. Tudo será monitorado, controlado e fiscalizado. E mais, o sistema vai marginalizar quem não tem acesso à internet, quem não tem conta bancária, quem não está dentro do sistema. O Drex promete inclusão, mas na realidade ele pode excluir aqueles que mais precisam. Pessoas em áreas remotas ou em condições de vulnerabilidade terão seu acesso restringido. O Brasil está numa encruzilhada. O Drex pode ser a solução para uma economia em crise, mas também pode ser o maior passo em direção ao controle absoluto sobre as suas finanças. É hora de decidir. Você vai aceitar o controle ou vai buscar alternativas que realmente devolvam poder a você? Criptomoedas como Bitcoin oferecem um caminho alternativo. Elas são descentralizadas, imunes a controle de governo e oferecem uma verdadeira liberdade financeira. Não é uma fantasia, é uma realidade acessível, onde você é dono do seu dinheiro, sem intermediários, sem censura, sem controle. O controle da sua vida financeira deve estar em suas mãos e não nas mãos do governo ou de um sistema em que te manipulam. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: a escolha de como você vai proteger o seu patrimônio e sua liberdade está em suas mãos. O que você vai fazer com isso? Criptomoedas, a revolução contra o controle governamental e o refúgio na crise. A inflação não perdoa. Quando o governo imprime mais e mais dinheiro, o valor do que você tem no bolso desvaloriza. Você já se sentiu que a cada dia está perdendo o controle da sua vida financeira? Que o seu dinheiro parece escorrer pelas suas mãos e você não pode fazer nada para impedir? É a inflação corroendo seu poder de compra, o governo decidindo o que você pode ou não fazer com seu dinheiro. Mas e se eu te disser que existe uma forma de escapar desse ciclo de controle? Uma evolução silenciosa está acontecendo agora e ela pode ser sua única esperança para o futuro mais livre. Vivemos em um mundo onde o governo decide os rumos da sua economia. Eles imprimem dinheiro, aumentam impostos e você paga o preço. Mas imagine um mundo onde ninguém tem o poder de te manipular o valor do seu dinheiro. Esse mundo existe. Ele é chamado de criptomoedas. O poder da descentralização, a liberdade de voltar a ser você. As criptomoedas como o Bitcoin não têm dono. Elas não pertencem a nenhum governo, nenhum banco. Elas são livres, descentralizadas e por isso são imunes ao controle que sufoca a liberdade financeira. Imagina um mundo onde você pode transferir dinheiro para qualquer lugar do planeta sem precisar da permissão de ninguém, onde suas transações são suas e de mais ninguém, onde o seu dinheiro é só seu, sem interferências. Com criptomoedas, o controle não está nas mãos do governo central, ele está com você. Nenhum governo pode decidir o que você faz com seu próprio dinheiro. Você tem liberdade para agir, para decidir, para viver. Se amarra, sem regras. Que o dinheiro tem um papel muito importante nas nossas vidas e por isso nós passamos boa parte dela correndo atrás dele. O que era barato agora é caro. O que era acessível agora está fora do seu alcance. Você trabalha mais, mas parece que está ganhando menos. Esse é o poder da inflação. Mas as criptomoedas não conhecem inflação. O Bitcoin, por exemplo, tem um limite de 21 milhões de unidades.
Não há nenhuma autoridade que possa simplesmente imprimir mais Bitcoin e desvalorizar o seu patrimônio. O dinheiro convencional, ele tem a emissão ilimitada, finita. Se o dinheiro fica sempre sendo impresso ao longo dos anos, a população que usa esses dinheiros, tipo real, euro, dólar, tende a ter o poder de compra inflacionado. Tipo assim, o poder de compra cai depois de um determinado período de tempo. Em tempos de crise, as criptomoedas são âncora. Elas protegem, elas resistem. Na Venezuela, onde a inflação atingiu números inimagináveis, as criptomoedas não só apenas sobreviveram, elas prosperaram. Elas se tornaram uma única forma de resistência contra a destruição financeira. Se você acha que isso está longe de você, pense de novo. As crises não escolhem fronteiras. Elas podem estar batendo a sua porta amanhã. A liberdade global, sem fronteiras, sem limites. As criptomoedas quebram as barreiras do sistema tradicional. Não importa onde você esteja, sua liberdade financeira é garantida. Você não precisa mais se preocupar com taxas altas, burocracia ou limitação de um sistema falido. Você tem poder de negociar, de enviar dinheiro, de crescer. E o melhor, você não precisa pedir permissão para ninguém. Com criptomoedas, até quem está na zona rural, sem acesso aos bancos, podem participar da economia global. O acesso ao futuro, ao progresso, está ao alcance de todos. Sim, cara. Eu te levo de carona e eu aceito bitcoins em troca. Eu aceito 500 bitcoins pra te levar do ponto A ao ponto B. Daqui a pouco começou aquela comunidade pequena a crescer, as pessoas começaram a entender, e aí as pessoas pensaram assim, porra, eu tô usando um dinheiro digital sem passar pelo banco e sem passar pelo governo. Que interessante isso, né, cara? Então isso demora pra acontecer, mas quando acontece, é uma transformação. Em tempos de crise, o sistema tradicional tende a falhar. Os bancos podem fechar, os economistas podem desabar, mas as criptomoedas não dependem de nenhum sistema central. Elas estão imunes ao colapso do sistema tradicional. As criptomoedas são sua linha de defesa, o refúgio seguro quando o mundo financeiro parece desabar. Elas oferecem uma alternativa real. Enquanto moedas tradicionais perdem o valor, as criptos se tornam o único meio de preservar sua riqueza. O desafio. A revolução está em nossas mãos. A revolução está apenas começando. As criptomoedas não são apenas uma tecnologia, elas são um movimento. Elas representam uma chance de tomarmos as rédeas dos nossos próprios destinos financeiros. Mas para isso precisamos agir, precisamos entender, adotar e fazer parte dessa revolução. A questão não é mais se vamos adotar as criptomoedas, mas quando. O futuro financeiro já chegou. Ele está nas suas mãos. Não espere que o sistema tradicional cuide de você. A liberdade financeira está em sua frente. As criptomoedas podem ser a chave para um novo amanhã. A pergunta é: você está pronto para tomar o controle? A crise de 2006 no Brasil, o impacto que marcaram gerações. Você se lembra de 2006? Um ano que para muitos brasileiros foi o começo de uma dura realidade econômica. O país estava em uma fase de crescimento, mas algo estava prestes a acontecer que mudaria a vida de milhões de pessoas. A crise de 2006 no Brasil foi mais uma recessão econômica. Foi um golpe silencioso, mas devastador, que atingiu as famílias mais vulneráveis e marcou uma geração inteira. O crescimento é a promessa de estabilidade. No começo dos anos 2000, o Brasil estava vivendo um período de relativa estabilidade econômica. O governo anunciava crescimento, as classes médias estavam se expandindo e as promessas de antes haviam colocado o país em um rumo de inflação controlada e um mercado mais promissor. A ascensão que o Brasil estava finalmente superando seus problemas parecia se concretizar. Na superfície, parecia que o país estava decolando. As famílias brasileiras estavam permitindo sonhar com um futuro melhor. No entanto, por baixo, essa camada de otimismo, algo que formava sombras, algo que muitos não viam e que ninguém queria acreditar. O estouro da crise. O governo perde o controle.
Em 2006, o Brasil viu uma explosão de preços que ninguém havia previsto. A inflação voltou a subir de maneira preocupante. O custo de vida aumentou de forma acelerada e o governo não conseguiu reagir a tempo. E o que parecia um crescimento sem fim virou um pesadelo financeiro. Enquanto isso, os preços da energia elétrica, combustível e alimentos subiram, fazendo o sonho das famílias sumirem como poeira no vento. Os preços começaram a subir sem controle. O arroz, feijão, o gás de cozinha, itens essenciais na mesa de qualquer brasileiro se tornaram inacessíveis para muitos. A inflação foi uma arma que o sistema financeiro usou para machucar os mais pobres e muitos lares, e cada mês a conta ficava mais apertada. O salário não dava mais para cobrir o básico. Era um pesadelo que desenrolava diante dos olhos dos imponentes. As famílias que viviam começando a sonhar com um futuro melhor viram seus sonhos sendo esmagados. O medo de não conseguir pagar as contas, de não poder comprar o básico, se instalou. O Brasil, que estava tão perto de se tornar uma potência, se viu à volta de uma crise que ninguém conseguiu prever. E os pequenos empreendedores? Eles também foram esmagados. Aqueles que tinham sonhos de abrir um pequeno negócio, de crescer na vida, viram suas portas fecharem diante de uma crise que parecia não ter fim. As ruas estavam cheias de sinais de falência, lojas fechadas, empresas à beira da falência e um país que não sabia como reagir. O governo, perdido e sem saber como reagir, tentava acalmar a população, mas era tarde demais. Mas o pacote de arroz Tio João, que era 13, tá 5,90. O saco de cimento, que era R$23 em março de 2003, é R$10 agora. A lata de óleo, que era R$2,80, tá R$1,30. Então ele fala, como é que esse metalúrgico conseguiu fazer o que ele está fazendo? Nunca vão conhecer o povo brasileiro como eu conheço. Prometiam que a crise seria passageira, que a economia voltaria a crescer, mas para a realidade era outra. A confiança das pessoas no sistema político-econômico caiu. O povo que já estava em sofrimento viu seu futuro se apagar diante dos olhos. O que se via nas ruas era a desesperança. O Brasil de 2006 foi um espelho da incerteza, de dúvidas e, acima de tudo, um sistema que não sabia como proteger a população. Enquanto o governo tentava reverter os danos, a economia não dava sinais de recuperação. E o que parecia ser um simples aperto se tornou-se uma crise que consumiu sonhos, empresas e vidas. A crise de 2006 não foi apenas um episódio econômico, foi uma marca deixada no coração de milhões de brasileiros. As cicatrizes da inflação alta, o desemprego, do aumento, do preço e ainda estão presentes. Muitos se lembram da dor, mas não sabem o que fazer no final do mês, da angústia de não poder garantir o futuro melhor para seus filhos. Mas a história do Brasil não é feita apenas por crises. O povo brasileiro é resiliente, superou o golpe da inflação e resistiu à recessão e seguiu em frente. No final de cada passo, dando em direção à recuperação, foi um sinal de força, de união e de luta pela construção do futuro melhor. A crise de 2006 foi um alerta para todos nós. Ela nos ensinou a importância de estarmos preparados, de não ignorar os sinais de que algo pode estar errado, mas também nos ensinou a importância de lutar, de resistir, nunca perder a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. O Brasil, com todas as suas dificuldades, é um país que sempre se reinventa. Compartilhe essa história, lembre-se dos erros do passado para que não repita no futuro. A história do Brasil é feita de superação. Agora, mais do que nunca, é a hora de continuar a lutar por um país mais forte, mais justo e, acima de tudo, mais preparado.